Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais um tutorial e análise, desta vez de um jogo muito aguardado, pelo menos por mim. Queria fazer há muito tempo, mas não tinha sido possível, depois de já ter jogado muitas vezes. Então hoje vou fazer o tutorial e análise do Obsession, um jogo que me chegou diretamente através da editora. Mas vamos primeiro ver como se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então vamos aqui começar a configurar aqui o Obsession. Vou configurá-lo para 2 jogadores e vou usar aqui a casa de York como exemplo. Nós, quando escolhemos a nossa facção, escolhemos uma casa, temos estas 6 aqui, porque eu já tenho a expansão com os Wessex. Por exemplo, eu escolhi aqui os York e obtenho aqui os componentes associados a essa casa, que é este tabuleiro, que diz aqui o nome da casa, com o brasão. Recebemos as cartas de família dos York, aqui também tem os brasões. Normalmente as famílias têm esta distribuição, que é o pai, a mãe e os filhos, embora depois existam aqui algumas que possam ter mais alguns membros da família, e o jogo vai ser ativado por cartas. Cada facção recebe os seus funcionários, e aqui a minha família de York tem como bónus ter mais um extra footman, tem mais um footman, e todas vão ter algum tipo de habilidade especial, quer seja dinheiro, cartas a mais da família, mais funcionários, etc. Depois vamos criar aqui um mercado. Temos que ajustar aqui, consoante o número de jogadores, a quantidade de funcionários que nós vamos ter para poder cumprir. Isto está configurado para 2, e depois vamos ter que criar o mercado inicial. Temos aqui um saco com todas as peças das atividades que podem ser feitas, e para aqui devemos tirar então 6, e todas elas têm que ter menos de que 3 de prestígio para serem usadas, sendo que vamos ter que tirar do saco até termos essa configuração, e depois organizamos por número. Uma vez que as peças estão todas numeradas, é relativamente fácil fazer esta numeração, estando aqui o saco depois disponível para as compras futuras. Colocamos aqui as nossas atividades viradas com o edifício para cima. Do outro lado tem uma rosa, mas eu depois vou explicar o que é. Colocamos todos aqui, colocamos todos os nossos funcionários como disponíveis para prestar serviço, e recebemos aqui o registro do nosso prestígio. De acordo com o tipo de jogo, se é curto ou longo, isto vai modificar, mas para já é indiferente. Vamos começar com 1, e com esta peça também aqui no 1, que depois vai poder registar a mudança de prestígio. A minha facção não recebe moedas, mas há pelo menos uma facção do jogo que recebe uma moeda adicional. Cada jogador vai receber 4 cartas de objetivos. Depois, ao longo do jogo, vamos recebendo mais e descartando umas quantas. Isto é fácil de perceber, é basicamente ter este objetivo. Por acaso, todas estas são de ter atividades específicas, atividades que depois dão pontos de vitória no final, mas podem ser, por exemplo, ter certos tipos de funcionários, ter uma certa quantidade de dinheiro, uma certa quantidade de prestígio, por aí fora. A minha facção não começa com dinheiro. Depois vamos configurar também aqui este tabuleiro que vai marcar o número de rondas que o jogo vai ter, e as fases de courtship e as outras com algumas mudanças nas regras. Para já vamos ter aqui os 2 Fairchild, quer o homem quer a mulher, como cartas bónus, mas que estão associadas à temática de influenciar estas duas personagens que fazem parte de uma das famílias mais poderosas lá da zona. Colocamos estas cartas de vitória, que vão dar habilidades e pontos de vitória, e depois colocamos aqui estas cartas também que vêm referir quais serão os pontuadores para as fases de courtship, e revelamos no início uma delas. Falta aqui o marcador de ronda, revelamos uma para sabermos qual é que vai pontuar e qual é que podemos ir buscar estas cartas. Para além da nossa família, nós vamos receber deste início de cartas, destas cartas de início, que tem aqui esta coroa. Cada jogador vai receber 2 aleatórios que vai juntar à sua família. Depois o jogo refere para pegarmos nestas cartas de início, e que são os Common Guests, e juntar aqui a este deck, mas eu não vou fazer isso porque tenho aqui muitas expansões, já tenho aqui muitos, e depois o monte ficava demasiado grande, mas devem fazer isto no jogo base.
Vamos então decidir quem é o primeiro jogador, recebe esta pecinha para marcar e depois o jogo segue em ordem de ponteiros de relógio. Temos aqui umas cartas de ajuda que são importantes para perceber que tipo de opções nós podemos fazer. Nós podemos jogar ações ou podemos fazer a ação de passar. Vamos começar então pelas ações e pela estrutura do turno, que está aqui muito bem representada no nosso tabuleiro individual. Primeiro temos que, nesta primeira fase, não fazemos o rotate service, depois explico o que é. Depois vamos receber os benefícios de eventuais monumentos que tenhamos, outras habilidades. Para já também não faz sentido porque não temos nada, mas depois podemos falar nisso. A seguir vamos organizar atividades, e é isto que é a base do jogo, organizar atividades. Então o que é que nós devemos fazer? E aqui vamos falar das várias restrições. As atividades estão sempre associadas a um certo tipo de edifício ou espaço no nosso palácio, na nossa mansão. Portanto, nós, na nossa vez de jogar, temos que decidir uma destas atividades, colocar aqui como a atividade que vamos fazer, e depois existem requisitos. Para já, requisito no nível de prestígio que nós temos que ter para... Portanto, nível 1, prestígio 1, podemos fazer esta atividade. E depois temos de convidar pessoas. Neste caso diz 2 family, portanto teria de ser alguém da nossa família. Vamos ver aqui então na mão, as famílias são os que têm o nosso brasão. Estes todos são os guests, os convidados, que podem ser common guests ou prestige guests. Portanto, estes são common e teriam de ser familiares. Portanto, esta atividade exigia-me que eu tenha que jogar 2 cartas da minha família. Por exemplo, ia jogar aqui o pai e o filho. Teria de gastar o meu mordomo, vai para a área gasta, e então poderia receber os requisitos da atividade. Neste caso, a atividade não vai dar nada. O que vai dar é a possibilidade de apenas ganhar os bónus das personagens. Portanto, requisitos. Eles não têm requisitos de funcionários adicionais. As famílias, as pessoas de família nunca têm, mas os convidados, como está aqui o exemplo, podia necessitar aqui de um valete para o acompanhar. Mas a família nunca precisa, portanto, foi apenas preciso um mordomo. Se precisássemos, teríamos que juntar, ou colocar aqui em cima primeiro. Não foi preciso. Vamos ganhar então os bónus que estão aqui ao lado. Neste caso, aqui o chefe da família, que segundo este conceito vitoriano, vai gerar 2 de dinheiro, cada moeda são 100 libras, e aqui podemos escolher 1 de dinheiro ou avançar 1 de prestígio. Eu ia decidir avançar 1 de prestígio, que é representado aqui por este leão. Portanto, estas cartas estavam gastas, isto fica gasto, e esta atividade ficaria então virada ao contrário. O que quer dizer que ela passa a ter um efeito diferente. E isto, se formos a ver, eu fiz todas estas sequências. Por exemplo, Host Activity é por atividade, convidar as pessoas é jogar as cartas, providenciar o serviço é gastar os recursos necessários, neste caso recursos humanos, e depois obter os recursos, neste caso foi dinheiro e prestígio. E depois agora podemos comprar do mercado. Eu tenho apenas 2 de dinheiro, 200. Portanto, a única coisa que eu posso comprar é isto, porque os custos estão marcados aqui em cima e podem ter modificadores de menos ou de mais dinheiro. Portanto, se eu quisesse, poderia dar 100, uma vez que é 300 menos 200, para obter aqui este quarto. O que quer dizer que isto aqui vai-me dar sempre um de favor quando eu convidar mulheres. E colocava aqui em baixo. Portanto, são dos que não precisam de ser ativados, estão sempre a funcionar, e esses normalmente têm assim este fundo assim branco e estão associados ao serviço. Alguns renovam no início do turno, por exemplo, este poderia renovar naquela fase, mas não é nessa fase que renova, é quando se chega ao Village Fair, que acontece aqui nestas etapas do jogo, é que isto funciona. As cartas estão praticamente todas descritas com aquilo que fazem, portanto é relativamente fácil e tem um glossário que podemos consultar facilmente. De notar que depois disto ser feita a compra, isto obviamente abastece e vamos buscar aqui um novo ao saco. E elas vão entrando na ordem de jogo.
Estes valores deste lado são pontos de vitória. O que quer dizer que, por exemplo, esta primeira daria-me 3 pontos de vitória e assim já não vale nada. Portanto, supostamente perdi pontos de vitória, mas isto é compensado pelo efeito que tem. Se repararmos, estas dão negativos, mas depois de usarmos passam a dar positivos. Isto é um incentivo para usarmos as atividades e para modificarmos o sistema de pontuação. Portanto, cada jogador faz isto e, como podem ver, o fluxo do jogo vai ser praticamente sempre assim. Depois avançamos aqui, fazemos novamente. No início de um próximo turno, os funcionários gastos que estavam aqui passam a ir para aqui. Eu já não posso usar estas cartas e teria que usar novas cartas da minha mão. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo em que vou usar aqui os meus convidados. Por exemplo, ia usar aqui o Bowling Green, 2 Gentry. Gentry é qualquer tipo de pessoa, independentemente do estatuto, se é Common, se é Prestige. Eu poderia jogar estes 2. Colocava aqui como os que estão a jogar. Vou ver que este precisa de um valete e este precisa de um footman. Portanto, estes providenciam o serviço, estão gastos e vou receber então os benefícios. Neste caso, o benefício é 2 de prestígio. Vou receber aqui, quando tem uma flor do lixo, vou receber um novo convidado common. Se fossem 2, era um prestígio. Portanto, isto passa aí para a minha mão. Temos aqui exemplo de algumas atividades que são negativas, que dão menos dinheiro. Portanto, este faz-me perder dinheiro, mas dá uma habilidade que permite devolver familiares para a mão. E existem muitos desse tipo, isto volta para a mão. Como a atividade dá um benefício também, esta deu-me 300 de dinheiro. E então o turno vai-se processar na mesma, estes passam a estar gastos, vão para ali, e então eu posso novamente comprar também uma peça. Neste momento tenho mais dinheiro, já tenho 400, mas apenas consigo comprar esta. Lá está um efeito permanente. Eu vou colocar aqui, nós podemos colocar em qualquer lado, é para se ver, ia-me custar 400. O que é que isto quer dizer? Que nesta fase, na fase 2, eu poderia, que estiver aqui nesta zona, podia ir logo para aqui. O que isto quer dizer? Que ele teria mais renovação, porque da próxima vez que iniciar o turno eles passam para aqui e não estão logo disponíveis, e eu com isto consigo fazer um atalho em que um passa a vir imediatamente para ali. E obviamente ganho também os pontos de vitória e isto novamente ajusta. Portanto, os jogadores vão fazendo isto, na sua vez vão podendo fazer várias ações. Uma ação aqui interessante também é esta ação que pode ser feita pelo mordomo, em que ele pode contratar 2 novos funcionários, à exceção aqui do Under Butler, não pode ser contratado assim, mas podia, por exemplo, vir para aqui, e eles quando são contratados, vêm aqui para o Expanded Service, não estão imediatamente disponíveis. E quando isto volta, da próxima vez, eu posso usar isto para contratar diretamente os outros jogadores, removendo-lhe um dos funcionários, que é uma habilidade poderosa, que gera algum conflito. Mas a outra coisa que nós podemos fazer como ação é, por exemplo, a ação de passar. Esta ação de passar permite-nos refrescar imediatamente todos os funcionários, passam todos para ali, permite-nos devolver todas as cartas utilizadas, depois dá-se na mesma o evento da ronda, caso ele aconteça, e depois podemos ou receber 200 de dinheiro ou refrescar o mercado e podemos na mesma ir comprar uma peça. E aqui faltava uma. Importa falar também de outra coisa que eu não referi, que é, quando compramos, temos de ter o nível de prestígio associado. Portanto, eu só poderia andar a comprar mesmo estas que não têm prestígio, como os serviços, ou estas de 1. Para isso, eu teria de andar a ganhar os tais leões, e quando passar aqui, isto passa a ser um 2, e posso ir subindo até ao nível máximo, dependendo se estamos a jogar o jogo curto ou longo. Mas, por exemplo, eu para contratar estas tinha de ter pelo menos 3, e se eu tivesse, por exemplo, 3 na fase de compra, então já podia comprar esta atividade. Se nós repararmos, vamos ver aqui alguns exemplos de cartas, elas têm aqui o nível de prestígio das personagens dos convidados. Quer dizer que eu tenho que ter este está fora de sítio, devia estar aqui, o que quer dizer que, e este também,
O que quer dizer que eu tinha que ter prestígio mais elevado do que 1, começamos a família não tem prestígio, este também é um evoluído, e podemos ver que então os prestígios exigem muito mais nível de prestígio e temos que subir antes de os podermos obter. No entanto, aqui de lado é os pontos de vitória que eles vão dar no final, sendo que alguns dão negativos. E obviamente se formos para os prestígios, vamos ver aqui alguns, eles dão muito mais pontos de vitória no final do jogo. Portanto, temos que ter sempre estes requisitos, tanto para adquirir os edifícios, tal como depois para fazer as atividades, temos de ter o prestígio adequado para podermos fazer. Existem aqui algumas regras também sobre os funcionários, e por isso é que temos aqui esta ajuda. Por exemplo, a Housekeeper pode substituir a Lady's Maid, portanto, esta personagem pode substituir esta, tal como o Under Butler, se o conseguimos adquirir, e só conseguimos adquirir se sair um tile para ele, ele pode substituir também as outras personagens masculinas e o próprio Butler. Portanto, vamos fazendo estas atividades avançando. Por exemplo, está aqui o Village Fair, se tivesse, o jogador que tiver isto ativo vai ganhar 300 de dinheiro e 2 de prestígio, portanto é um motivador, mas quando chega aqui, o Courtship, é uma fase em que vamos ver a carta que está aqui disponível, era Service. Portanto, o jogador que tiver mais pontos de vitória em Service vai poder escolher uma destas cartas. E como podem ver, estas cartas são extremamente poderosas. Quem estiver no final do jogo dá pontos de vitória, mas as habilidades são realmente poderosas. Por exemplo, 3 de prestígio, por exemplo, 2 de prestígio e convidar e ter um convidado de prestígio para a nossa mão. Portanto, isto é muito poderoso e vai haver, obviamente, uma tentativa para os ganhar. O jogador que o vencer adiciona isto à sua mão e depois vamos revelar uma nova carta. Mantemos aquela ali por baixo e a seguir já vamos pontuar Essentials para esta nova fase de Courtship, em que os dois vão estar novamente disponíveis, portanto isto vai poder andar a mudar de jogador. De notar que no último Courtship contam todos os que fizeram para trás, portanto isto pode ter aqui várias modificações. Quando chegamos a esta fase, a partir daqui todos os tiles de serviço, se estivessem aqui, passam para aqui. E ficam aqui guardados como uma possibilidade para comprarmos para além das 6 disponíveis normalmente. Nesta fase recebemos 2 novos objetivos para a nossa mão e de notar que em cada Courtship temos que descartar um dos objetivos. Portanto, isto vai modificando à medida que o jogo se vai desenvolvendo, podemos ter aqui algum controle no tipo de objetivos que estamos a tentar fazer. No National Holiday, a nossa reputação não nos restringe nas atividades, portanto podemos lançar atividades de nível superior e ter convidados também de nível superior àquilo que temos. Durante o Builders Holiday nós podemos construir quantos edifícios quisermos na fase de construção, porque normalmente só podemos fazer um, e são o tipo de eventos especiais que existem no jogo. Existem algumas cartas, alguns funcionários que nos permitem ir buscar estas cartas e normalmente elas têm sempre 2 opções, ou guardamos para ter estes pontos no final do jogo, ou podemos usar isto a qualquer momento, esta habilidade especial. Existem algumas ações que nos permitem, por exemplo, reduzir a reputação dos outros jogadores, interagir com eles, tirar dinheiro, etc. Existem possibilidades dessas. E à medida que o jogo vai avançando, existem peças cada vez mais poderosas. Vemos, por exemplo, o exemplo desta, que podemos ter 6 pessoas convidadas e dá 5 de prestígio, portanto é algo que é recomendável, e isto quer dizer que quantas mais pessoas tivermos numa atividade, mais possibilidade temos de ativar cartas e fazer múltiplos combos, porque as cartas também nos dão muitos benefícios, mas nem sempre temos, obviamente, os recursos necessários, podemos não ter 6 pessoas disponíveis. Dentro dos edifícios, das atividades, existem também aqui os monumentos. Os monumentos, eles não viram, estão sempre a funcionar, eles no fundo dão muitos pontos de vitória, e até há uma variante que reduz isto, mas eles estão sempre a dar prestígio durante o turno. Portanto, isto ajusta consoante o número de jogadores. Por exemplo, com 2 jogadores entram só 4 em jogo e nós podemos configurar o próprio saco, especialmente se tivermos expansões, temos mesmo muitos edifícios disponíveis. Vale a pena olhar aqui para algumas das cartas e nós podemos ver as subtilezas do tema. As cartas normalmente têm um texto a explicar quem é a personagem, mas, por exemplo, um dos mais interessantes são aqui a esposa, não é? A chefe de família, que é das poucas personagens que permite dispensar convidados da rede social. Portanto, isto é bom para nos livrarmos de pessoas que já não queremos ter no nosso baralho, porque é uma espécie de deck builder, mas que representa a nossa rede social. Portanto, temos aqui exemplos de personagens que sempre que as jogamos nos fazem perder dinheiro,
O caso desta, que segundo a sociedade vitoriana não é uma pessoa respeitável, mas faz-nos ganhar muito dinheiro. Normalmente são os primos americanos, que é uma coisa curiosa. Depois temos aqui também algumas personagens, por exemplo esta, que é uma especialista em maldicência, que nos dá pontos negativos, mas permite atacar os outros jogadores, ou seja, enquanto perdemos prestígio, fazemos os outros perder prestígio. E uma das mais curiosas, eu penso que é de uma expansão, que é aqui, por exemplo, o Sherlock Holmes, que nos permite remover personagens que, por exemplo, estão a dizer mal uns dos outros e podemos removê-los. Por exemplo, uma personagem de Gossip, ele permite removê-la do nosso baralho quando já não precisamos delas. No final do jogo, quando atingimos a última ronda, vamos fazer na mesma a luta pelos Fairchild, está aqui, mas vamos contar todos os pontos de vitória que tivermos nas nossas personagens, quer jogadas, quer no descarte. Vamos somar os objetivos e vamos ver aqui os pontos de reputação com base na nossa reputação, consoante o jogo seja curto ou longo. Na parte longa podemos ver aqui que pode chegar aos 45 pontos, pode ser muito considerável. Também ganhamos um ponto por cada 200 moedas, ganhamos também os pontos dos edifícios, que são os pontos que estão então aqui, e ganhamos também os pontos daquelas cartas que podemos obter de bónus. Por cada funcionário também vamos obter pontos de vitória, que dão 2 pontos de vitória por cada um que tivermos contratado ao longo do jogo. Finalmente, somamos isto tudo e temos a pontuação final. Podemos falar só levemente da expansão. A expansão, já existem várias expansões, mas acima de tudo elas trazem mais fações, mais edifícios, mas Upstairs e Downstairs traz assim uma série de coisas novas, que são novos funcionários, por exemplo, funcionários que dão benefícios a construir mais barato, funcionários que, por exemplo, o cozinheiro, que nos permite adicionar uma atividade para reduzir o nível de prestígio necessário, personagens que permitem dar mais prestígio a uma ação, personagens que permitem dar mais dinheiro a uma ação. Portanto, temos aqui uma série de novas personagens para adicionar, que vem dar aqui um pouco mais de controle ao jogo. Notar que esta é a segunda edição. A segunda edição tem também algumas alterações, como por exemplo esta parte, em que faltou explicar esta parte, quer dizer, a partir daqui, todos os de nível 1 passam a vir para aqui, estão disponíveis, mas vai garantir que estão aqui peças com um nível superior, mais elevado, que nos ajudam numa parte final do jogo. Para além disso, o jogo tem algumas variantes, também com as expansões, as variantes do modo solitário, traz também a possibilidade de jogarmos com milestones, e tem uma coisa interessante na expansão, que é a atividade de contratado deixa de ser uma das ações principais e passa a ser feita como uma ação opcional aqui no passar, o que permite não gastar esta ação e ter mais opções durante o jogo. O ato de passar ser mais interessante. O modo solitário, aliás, com a expansão há 2 modos solitários, sendo que um deles é uma corrida para ver os pontos, e podemos ver aqui os modos solitários, um deles no verso deste tabuleiro. Tem aqui um modificador dos pontos que podemos ter, e outro é a contabilização das peças, também conseguimos fazer, também com uma espécie de temporizador, e avaliarmos se conseguimos atingir os objetivos ou não. Então, antes de mais, tenho de fazer aqui uma declaração de conflito de interesses. O jogo base foi-me oferecido pela editora, portanto isto pode de alguma forma enviesar aqui a minha opinião. Eu espero que não, vou tentar que isso não aconteça, tentar ser mais imparcial, sempre subjetivo porque é a minha opinião, mas tentando seguir a coerência pela qual eu me vou tentando guiar em todas as análises. Então, mas só para terem uma noção, eu comprei todas as expansões do jogo depois de ter jogado o jogo base, e isto provavelmente quer dizer alguma coisa. Então, quanto à montagem, o jogo de início é estranho, porque tem muitas coisas diferentes, mas depois monta-se relativamente rápido. Só tem um problema com os tiles das expansões, especialmente se vocês quiserem jogar a solo, pode ser uma chatice, porque tem que estar a retirar uns quantos dentro de um saco onde guardam todos. Isso é a parte mais chata. De resto, o jogo vem com várias caixas, em que facilita muito configurar o jogo de início e acaba por ser rápido por essa razão. A nível dos componentes, os componentes são de luxo, são componentes
que eu acho que estão muito bem, mesmo os próprios cartões são grossos, têm uma boa espessura, gosto muito dos meeples, dos funcionários, dos colaboradores, mesmo o dinheiro em cartão é grosso, está ok, está porreiro. Os tiles, eu acho que eles poderiam ser um bocadinho melhores, mas eu percebo que não se fosse colocar muita mais informação, por exemplo, não se coloca ilustrações, para se poder guiar pelo código de cores do tipo de edifícios e para podermos ler bastante bem a informação daquilo que são as habilidades e daquilo que são os requisitos. No entanto, aqueles tiles quadrados a colocar sempre num saco a retirar, eu tenho algum receio que se vão estragar com o tempo. Esse talvez seja o meu principal problema com os componentes. A nível das cartas, as cartas estão muito bem feitas do ponto de vista da informação e do ponto de vista estético, uma vez que as cartas, por exemplo, dos convidados invocam personagens supostamente reais ou ficcionais, mas daquele período, e a temática e o próprio texto de enquadramento é um prazer ler aqueles textos, portanto, do ponto de vista dos componentes eu diria que está muito bom. Embora aqui a capa do jogo seja um pouco estranha, tendo em conta a dinâmica, que é um jogo de dinâmica social, mas pela capa podem pensar que estão a construir edifícios. Não é isso. É as atividades que se fazem no edifício. O livro de regras eu penso que está adequado, está bom, tem uma coisa estranha, mas que eu acho que é boa, que eu não me lembro de ver no livro de regras, que é a distribuição dos pontos num gráfico com percentagem redondo, para nós percebermos onde é que vamos buscar a maior parte dos pontos. Isso é interessante, o designer partilhar isso, porque isso, obviamente, os designers deveriam fazer isso num jogo onde só obtém pontos de várias origens, e eu acho que isso é de facto importante ter esse tipo de informação. De resto, as várias ações e as várias opções estão bastante bem ilustradas no livro de regras sem nenhum problema, consegue-se aprender bem o jogo através disso, e depois tem também um glossário que é bom para fazer algumas pesquisas por palavras-chave, o que ajuda a compreender pelo menos algumas das situações. Só tem um problema no ponto de vista das expansões. Quando juntam as expansões pode ser difícil perceber o que é que os tiles ou as cartas que têm habilidades especiais fazem, porque depois ficam com papéis soltos, com pequenos papéis a explicar cada coisa, e isso pode ser então um problema. Do ponto de vista do design e arte gráfica, acho que funciona bem. Aquelas coisas que eu já referi, talvez os tiles, as pecinhas das atividades pudessem estar mais bem tratados do ponto de vista gráfico, mas lá está, é importante a informação que lá está, e eu percebo que isso possa ter sido uma limitação. Quanto às cartas e ilustrações, do resto está tudo muito bem conseguido, tirando a capa que pode enganar as pessoas. Quanto ao tema e narrativas, nós podemos jogar o jogo de um modo muito abstrato, apenas os mecanismos, mas acima de tudo pela matemática do jogo e pelas combinações que gerem, mas se nós tivermos a capacidade de interpretar aquilo que está a acontecer, por exemplo, ler os textos, interpretar as cartas, porque é que umas dão mais prestígio, outras dão menos, pensar em todo o contexto da ética vitoriana e dos preconceitos e dos hábitos, aquilo que pode acabar por ser muito interessante, muito temático. Eu acho que isso depende muito dos jogadores que tiverem a jogar o jogo. Eu já tive situações em que foi altamente hilariante a construção e os comentários que íamos fazendo, mas já tive outros jogos em que foi seco e sem muita interpretação, apenas uma dinâmica mecânica do jogo. Quanto aos mecanismos, nós temos aqui uma espécie de um deck builder, em que simboliza a nossa rede social, não é tile placement, mas é mais programação de ações dos nossos recursos, e com o momento e o timing em que vamos fazer cada coisa, e depois também uma espécie de set collection com os conjuntos que vamos tendo. Eu diria que acima de tudo é isso que está aqui em jogo, e estranhamente acaba por ajudar à parte narrativa do jogo se nós interpretarmos bem a dinâmica das cartas. Quanto à duração, pode variar um pouco, porque os jogadores, especialmente se os jogadores tiverem muitas dúvidas naquilo que estão a fazer ou estiverem a jogar pela primeira vez. No entanto, com os jogadores experimentados, eu diria que a 3 jogadores é suficiente, 4 talvez seja desnecessário, porque não existem assim tantas interações. Eu diria que o jogo consegue ser jogado numa hora e meia, entre hora e meia e 2. Normalmente hora e meia, se vocês já souberem o que estão a fazer. Quanto ao número de jogadores, acabei de dizer, eu diria que o 3 é o ideal, mas joga também bem a 2 e joga muito bem a solo, especialmente com a expansão, que ficamos com 2 modos para jogar a solo,
que acabamos por ter que fazer o melhor possível, mas tendo alguns limites daquilo que temos que atingir para vencer, com as cartas que vamos recebendo e com os recursos e com os edifícios que se vão libertando, tentar fazer o melhor possível com isso. Interações entre os jogadores. Não tem muitas interações entre os jogadores. Tem, obviamente, nos edifícios que estão disponíveis. Tem na luta pelos Fairchild, pelas personagens que aparecem no courtship, e isso pode fazer alguma diferença, mas tem, se depois os jogadores optarem por usar algumas das personagens, alguns dos convidados, que podem interagir com os outros. Portanto, pequenas doses de interação, mas eu acho que são suficientes e adequadas para este tipo de jogo. Quanto a estratégia, aleatoriedade e tática, tem alguma aleatoriedade nas cartas que vocês recebem, se bem que os jogadores experimentados vão saber tirar o partido de todas as cartas, porque algumas parece que são mesmo más, mas depende do modo como as usamos e no timing em que os usamos no jogo. Mesmo aquelas cartas que dão pontos negativos, elas podem ser muito úteis, por exemplo, no início do jogo, porque dão acréscimos de reputação ou de dinheiro à custa de mais recursos, e nós temos sempre possibilidade de nos livrarmos dela. O próprio autor recomenda no livro de regras variantes, o que quer dizer que nós podemos adotar variantes para mitigar a aleatoriedade no jogo. Por exemplo, quando estamos a revelar as cartas que vão determinar quem ganha os Fairchild no courtship, nós podemos, por exemplo, revelar todas, para termos uma noção do que é que vai acontecer ao longo do jogo. Podemos fazer esse tipo de coisas, podemos jogar com os objetivos abertos ou não. Existem imensas possibilidades que nós podemos fazer quando estamos aqui a configurar o jogo, e se juntarem a expansão Upstairs e Downstairs, vocês vão ter mais possibilidades de mitigar e controlar o jogo. Portanto, tem essa possibilidade, e eu aí acho que a expansão faz diferença para reduzir um pouco a aleatoriedade e tornar o jogo um pouco mais estratégico e mais controlável desse ponto de vista. Quanto à complexidade, eu não acho que o jogo seja muito complexo. No entanto, tem muitas regras e algumas pequenas exceções, algumas delas que alteram algumas coisas que nós estamos habituados. Por exemplo, quando nós jogamos as cartas da mão, elas não voltam, só voltam se fizermos uma fase de passar. Vão haver sítios ou alturas diferentes para pontuar as cartas. Nós temos que pegar nos talos e virá-los em certos momentos, outros não viram. Coisas deste tipo. Os próprios funcionários têm habilidades especiais, uns podem fazer umas coisas, outros são adquiridos de uma forma, outros de outra. Isto pode gerar aqui algumas exceções que podem complicar um pouco a percepção do jogo. Mas eu diria que não é nada por aí além, é só de complexidade média. Curva de aprendizagem. O primeiro jogo vai ser um bocado caótico, não vão saber o que é que estão a fazer, mas a partir do segundo eu diria que já vão conseguir jogar de uma forma bastante, lá está, competitiva e eficiente. Portanto, não é uma curva de aprendizagem muito longa, até porque o jogo tem muitas fases de repetição ao longo das rondas e vocês vão aprendendo a gerir e a fazer essas fases. Portanto, na segunda vez que estão a jogar, estão perfeitamente aptos a jogar bem o jogo. A paralisia de análise e tempo de espera. Isto pode ser um problema, porque vocês têm muitas opções. Imaginem, têm as opções todas das cartas, têm as opções todas dos edifícios ou das atividades que vão servindo, têm que considerar os recursos do dinheiro que têm. Os recursos, que neste caso são os colaboradores, os funcionários. Têm de pensar naquilo que vão comprar porque têm já um mercado visível. Vão ter que pensar nos objetivos que têm, nas fases dos turnos, porque há momentos-chave em que certas coisas vão ser possíveis e outras não. Portanto, tem muitas coisas para analisar e pode haver momentos do jogo em que têm 20 cartas na mão. Isto pode acontecer, isto pode ser pesado para alguns jogadores que têm dificuldade em tomar decisões, portanto, cuidado com isso. O arco, o ritmo e progressão do jogo. Eu acho que o jogo progride bem. O facto como os edifícios mais pequenos vão sendo ajustados e vão sendo colocados de parte estando disponíveis, vai-nos controlando, por exemplo, a quantidade de funcionários está ajustado à quantidade de jogadores, não vamos ter tentações para estar a contratar muitos, porque senão também não fazemos outras coisas. As próprias eventos específicos ao longo da progressão dos turnos também ajudam a criar aqui algum ritmo no próprio jogo, e o facto de termos que ter as tensões de quando é que vamos devolver as nossas cartas ou tentar usar ao máximo, isto gera também aqui ritmo e uma sensação de progressão de que estamos a crescer na nossa área de influência, das cartas que vamos recebendo mais, que no fundo é a influência da nossa rede social que vai crescer. Depois depende daquilo que os jogadores fizerem, pode ser muita carta no final, mas temos também edifícios para usar muitos ao mesmo tempo. Portanto, eu diria que isso está ajustado sem ser excessivo. Opções e caminhos para a vitória. Vocês têm várias maneiras de fazer pontos. Acima de tudo, podem-se focar-se mais nos edifícios, que podem dar muitos pontos. Podem-se focar mais nas cartas, que também dão pontos. O próprio dinheiro também dá pontos. Os objetivos também. Mas, acima de tudo, eu diria que é um misto das duas, entre os edifícios e as cartas, e aí é que vão
realmente fazer a diferença. Quanto à inovação, eu diria que a inovação aqui é a transformação de um deck builder e um jogo de programação de ações numa coisa altamente temática que tenta invocar um período histórico numa certa zona do globo, neste caso a Inglaterra, na época vitoriana, tendo alguns toques temáticos muito interessantes, que lá está dependente dos jogadores, que conseguem levar este jogo para outra escala, sendo que também tem aqui uma boa opção como um jogo para um só jogador. Do ponto de vista do preço, é um jogo dispendioso, é um jogo que é mesmo bastante caro, também se percebe porquê. O autor é o autor do jogo, da parte mecânica, o autor das ilustrações e o responsável da editora. Portanto, estes custos todos têm de ser integrados num jogo de uma editora que não tem muitos jogos. Eu nem sei se tem muito mais ou mais algum para além deste, mas este foi de facto um sucesso e nós, quando estamos a contabilizar o preço de um jogo, devemos considerar estas coisas. Não é só o preço dos materiais e o preço da distribuição e eventualmente algum preço do processo de desenvolvimento. É tudo aquilo que o jogo, enquanto produto, tem de suportar e neste caso tem de suportar uma editora e uma pessoa que se dedica a isto. Portanto, eu diria que o jogo é caro, mas eu acho que se percebe porquê. E pronto, foi esta a minha análise do Obsession. Tentei ser o máximo imparcial possível. Eu gosto bastante do jogo, mas lá está, tem algumas questões. Não vou estar sempre a apetecer jogá-lo, mas eu diria que é um jogo interessante para jogar de tempos a tempos e seguramente vai ficar aqui na minha ludoteca, aqui na minha estante atrás, sempre disponível para ser jogado. Então vá, obrigado. Adeus.